Olá, meus amigos, boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar novamente aí sobre o Livro dos Espíritos, dando sequência aos estudos. Então a gente está no livro 2, né, seria a segunda parte aí do Livro dos Espíritos, que fala sobre o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos. Então, para que a gente entenda como que funciona o mundo na espiritualidade. É, Sendo mais específico, falando o capítulo 4, a pluralidade das existências. Então isso todo esse capítulo vem explicar a necessidade dessa questão da pluralidade, ou seja, das diversas existências que a gente, pelas quais a gente tem que passar como espírito, né? E como seres humanos. E dentro dessa questão, ainda falando da pluralidade, que tem a ver aí com a evolução, que é o nosso intuito, né, aonde nós devemos passar por uma evolução, de chegar ao o final dessa jornada, que é a perfeição, chegar próximo de Deus. Então, uma das questões que é importante a gente entender nesse processo evolutivo que a gente precisa passar é sobre o sexo nos espíritos, que está nas questões 200 a 202. Então, nesse tema, são só 3 perguntas. Então, hoje a gente vamos fazer num formato um pouco diferente, num formato de ler as questões e comentar sobre elas, que eu acho que fica mais claro para a gente entender de uma forma, de certa forma, uma forma didática aí, esse tema, tá bom? E aí a pergunta que fica é: os espíritos têm sexo? Então, com essa dúvida, Kardec fez essa pergunta. Nesse tema, é a primeira pergunta que o Kardec fez aos espíritos que ditaram o livro dos espíritos para ele, né? Então, ele perguntou: os espíritos têm sexo? E a resposta é: não como entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Existe entre eles amor e simpatia, mas fundados sobre a similitude dos sentimentos. Nessa resposta, a gente pode dividir ela aí em 2 trechos, né? Então, no começo ele vem falar: não como entendeis, pois os sexos dependem do organismo. Com esse trecho, ele vem trazer para nós que o sexo ele é necessário somente para a reprodução humana, ou seja, somente é necessário para a matéria, né? Nós, como estando aqui encarnados, como seres humanos, nós precisamos do sexo para a reprodução humana. Essa é a finalidade que Deus criou, essa diferença. Para o espírito, né, no caso Deus, quem cria a matéria somos nós seres humanos, né? A matéria no sentido do corpo humano aí, né? Mas o espírito não somos nós que criamos. Ou seja, a cada criança que nasce, nós damos aí a vida a esse corpo humano, porém o espírito que está ali dentro, ele pode ser um espírito evoluidíssimo, ao qual e um pai pode ser um pai ignorante e um filho evoluído. Então, é, não, quem cria o espírito é Deus. É Ele quem cria. Então, a partir desse princípio, não há necessidade do sexo para os espíritos, porque eles não se reproduzem. O espírito não se reproduz, somente o corpo humano, somente aqui a matéria. Então, há que se fazer essa distinção, tá? Então, sempre que a gente falar a necessidade do sexo é para a matéria,
No caso, o espírito, o princípio inteligente, ele não precisa disso, porque quem cria ele é Deus, Deus quem cria os espíritos a todo momento, sem cessar. Na segunda parte dessa resposta, ele fala: existe entre eles amor e simpatia, mas fundados sobre a similitude dos sentimentos. Então, a questão das uniões, ela é mais relacionada à afinidade. A gente sabe muito de que a gente se alia sempre ao que aos espíritos afins, né? As nossas famílias espirituais, elas estão sempre ligadas a essa questão da afinidade. Então ele fala, na resposta os espíritos colocam, existe entre eles amor e simpatia, fundados sobre a similitude de sentimentos. Então essa afinidade que traz a atração entre os espíritos. Jesus, qual foi a maior lição que ele trouxe para nós? Qual foi a lei que Jesus nos trouxe? A lei de amor. Ele veio trazer para nós a lição de como é a espiritualidade. Ele veio trazer para nós a boa nova do reino de Deus. E o reino de Deus é a lei de amor. É um reino de amor. Então é isso que rege todas as relações. Tudo que envolve está voltado ao amor. Então é nisso que a gente precisa focar. Nessa lição de Jesus, a lei de amor. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas continuando, ainda explicando essa questão dos sexos, Kardec fez uma segunda pergunta que também vem trazer algumas respostas interessantes para nós. Principalmente a questão de igualdade, né? O espírito que animou o corpo de um homem pode, em uma nova existência, animar o de uma mulher e reciprocamente? Pois é, se os espíritos não têm sexo, eu só preciso dele aqui no planeta Terra ou em outro planeta. Eu posso nascer sempre como homem, ou seja, eu estou nessa condição aqui de homem, né, nessa atual existência, e todas as minhas existências será sempre como homem. A resposta dos espíritos é a seguinte: sim, são os mesmos espíritos que animam homens e mulheres. Ou seja, hoje eu estou nessa condição de homem, mas com certeza eu posso ter passado com outras encarnações como mulher. Deus sendo justo, uma das qualidades, né, de Deus é ser justo. Né? Uma das suas definições é a sua justiça. Então ele precisa criar oportunidades iguais para todos. Para essa questão evolutiva, nós precisamos passar por todas essas experiências. Experiência de ser homem, experiência de ser mulher, e todas as provas que isso todas as provas que isso lhe traz, né? Por ser mulher, ter a oportunidade de dar à luz, de ter esse gostinho de, de criar, né, um ser humano. Isso é uma pontinha do amor de Deus. Esse amor de mãe é o que mais se aproxima do amor que Deus tem por nós. Então é uma experiência divina. Continuando na última pergunta, para que a gente entenda tudo isso, ele pergunta o seguinte: quando se é espírito, existe preferência em se encarnar em corpo de homem ou de mulher? Então, complementando o anterior, né? Por questões de justiça, ele nos dá oportunidades iguais. A resposta que os espíritos deram é: isso pouco importa ao espírito. Depende das provas que ele deve passar. Então é isso. A questão de nós escolhermos escolhermos nascer como homem ou escolhermos nascer como mulher está relacionada às provas que nós precisamos passar aqui na Terra.
Então, precisamos progredir em todos os sentidos. Então, precisamos ter as experiências em cada setor da vida. Então, cada sexo, né, ou cada posição social, cada cor da pele, se é alto, se é baixo. Então, tudo isso é necessário para que entendamos. A gente só aprende quando a gente coloca em prática. Então, na espiritualidade, a gente sempre está ali estudando, adquirindo esses conhecimentos, e quando chega a hora de colocar tudo isso em prática, que é a hora que, de fato, todas essas experiências, todas essas tudo que a gente estudou lá na espiritualidade precisamos colocar em prova, é a hora que a coisa realmente pega. Então, essa questão do sexo entre o homem e mulher vai depender das provas que a gente vai precisar passar. Na Terra, a gente tem hoje, passando aí por uma situação da transição planetária, até essa questão hoje aí do coronavírus, que nos traz a pensar muito, né, em como nós estamos vivendo, como tudo está funcionando hoje, né, na correria e principalmente nas relações, como nós olhamos para o nosso próximo. No momento desse, onde todo mundo fica impossibilitado de ter algum tipo de reação, o que nós estamos fazendo para ajudar os menos necessitados, os mais necessitados, os menos favorecidos? Qual é a ajuda que nós estamos dando para o nosso irmão que está precisando? Os espíritos que hoje a gente já sabe em diversas fontes aí que atualmente nós temos aí diversos espíritos reencarnando que estão que de algum tempo já vêm reencarnando para ajudar nessa transição planetária, para que a gente chegue a um estado de regeneração, passar para um mundo melhor. Se a gente falou que a lei de amor é o que rege, a gente precisa passar a olhar e entrar de fato nessa transição. Então, tudo isso que está acontecendo é para que a gente pare e pense nisso. Eu estou agindo dentro da lei de amor? Na revista Espírita, de 1858, no mês de abril, tem um fato curioso que eu gostaria de comentar para que a gente faça essa associação da questão do sexo aí, dessas escolhas, entender que isso é importante para nós, essas vem falar sobre o estado físico dos habitantes de Júpiter. Júpiter ele é ocupado por espíritos bons. Então, espíritos bons, eles têm a predominância do espírito sobre a matéria. Nós vimos isso lá no tema da escala espírita, há um tempo atrás. Então, nesse planeta, os espíritos já não têm mais. A matéria não modifica os pensamentos deles, eles não têm mais isso, essa relação com a matéria. Então, eles estão muito mais próximos aí de Deus, mais próximos dessa lei de amor. E eles estando nessa condição de não ter mais que, né, socorrer o irmão necessitado, qual que é a sua principal ocupação? É uma das perguntas que está nessa revista espírita. Né? Eles perguntam ao espírito que esteve na Terra e que hoje pertence a Júpiter. Né? Qual é a principal ocupação dos habitantes? É o encorajamento dos espíritos que habitam os mundos inferiores. Ou seja, quando os espíritos atingem esse grau evolutivo, eles vêm para os mundos inferiores para nos ajudar.
aqueles que necessitam. E por isso, a gente precisa passar a entender que eles estando nessa condição de espírito, eles já, como eles não têm mais essa ligação com a matéria, para eles a questão do sentimento é muito maior que a questão do sexo. A gente precisa passar a olhar para o nosso próximo sem julgamento. As questões, né, hoje a gente se discute muito as questões homoafetivas, todas as letras, né, que formam, né, LGBT, QIA+, enfim. Tudo isso precisa ser olhado hoje de uma outra forma, com uma outra ótica, através do conhecimento. Então, com esse conhecimento, com esse entendimento, eles estão aí para nos ensinar também essa questão de olhar sem julgar, porque o que rege essas relações é o amor, é o que precisa reger, aliás, todas as relações, é o amor, independente se é entre homem, entre mulher e etc. Então, com esse olhar para o futuro, a gente tem que olhar para frente, é o nosso caminho. E se a gente não olhar dessa forma, a gente vai sofrer, porque o mundo está mudando. Então, com esse entendimento, é que a gente precisa agora, com todo esse conhecimento aqui, colocar ele em prática e olhar sempre com muito amor para o nosso próximo, porque nós precisamos nos ajudar nesse momento difícil. Então, era isso que eu tinha para trazer hoje. Espero que vocês tenham aí uma excelente semana e fica aqui o meu abraço fraterno a todos, com grande carinho. Uma boa noite. Obrigado.